Ai, que lindo. Vocês aí, olha para trás. Ai, que lindo. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Me ajude a receber com uma grande salva de palmas, pastor dessa igreja, Anderani Nobre. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és fiel. Dá um todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Vocês estão bem? Tem um meme que o cirurgião está na mesa de cirurgia, perto para operar o rapaz, e fala: calma, Marcelo, vai dar tudo certo. Ele fala: não, meu nome é Pedro. Não, Marcelo sou eu. Estou igual o Marcelo. Calma, Anderani, vai dar tudo certo. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 3. Calma, Anderani, vai dar certo. Já disse que eu amo vocês hoje? Eu amo vocês, viu? Do fundo da minha alma. Isso é para vocês pegarem leve com o pastor Anderani. Mas vamos lá, irmãos. 2 de Pedro, capítulo 3. É um texto que fala sobre a vinda do Senhor. A gente vai ler e depois os irmãos podem tomar o assento, beleza? São 18 versículos, então a gente vai fazer uma leitura dinâmica aqui, né? Diz assim o versículo 1. Eu vou ler aqui na Almeida século 21, tá? Aí vocês podem acompanhar que está aí. Diz assim: amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado por meio de vossos apóstolos. Sabei antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com a sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos. Paulo também fala isso, né? Sobre as concupiscências e que nos últimos dias aparecerão zombadores. E Pedro concorda dizendo no versículo 3: sabei antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com zombarias, andando de acordo com seus próprios desejos. Dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois de propósito ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio, mas pelas mesmas palavras, os céus e a terra, de agora, têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a consideram demorada. Mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Pula para o versículo 13, por gentileza. Na verdade, o 12. O 12 diz assim: aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus, por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, e aqui eu termino a leitura, esforçai-vos para que sejais achados em paz por Ele, imaculados e irrepreensíveis. Coloque a mão no seu coração nessa noite e ore a respeito do seu futuro, a respeito daquilo que o Senhor vai fazer pela sua vida junto comigo. Pai, nessa noite eu apresento os corações dos teus filhos, desses que estão aqui assistindo pelas suas casas, pelos seus locais de trabalho.
As mãos nos corações, Senhor, elas representam a disposição em abrir a porta do coração para que o Senhor entre e faça morada no coração dos teus filhos. Porque a tua palavra diz que se nós aceitarmos a ti, viria o Senhor com o Pai e faria morada nos nossos corações. Nossos corações estão abertos nessa noite para sermos ministrados por ti, em nome de Jesus. Pode tomar o seu assento. Sabe, irmãos, eu ia pregar um outro texto, na verdade, nessa noite. Ia começar sobre João capítulo 14. Quando Jesus ele fala que iria para junto do Pai preparar morada para nós. E que ele voltaria para que onde ele estivesse, nós estivéssemos com ele. Mas hoje, um pouco antes da gente começar esse culto, eu subi no gabinete, na sala do pastor. E eu vi uma imagem. Coloca para mim, Everton, essa imagem, eu até tirei foto. Não sei se todos conseguem ver, mas é uma... Ó, o pastor Anderani, bem no cantinho ali, ó. Bichinho bonitinho, né? Só tem orelha o bichinho. Mas está ali, ó. É uma foto que eu tirei da sala do pastor. E esse texto, ele fala sobre o nosso futuro em Deus. E ele diz o seguinte: todas as vezes que imaginamos um futuro ruim, imaginamos um futuro sem Deus. Pode tirar. Esse texto que nós lemos de 2 Pedro, e ele tem a ver também com o texto que eu leria inicialmente, não é falar, eu não quero nessa noite tratar sobre escatologia com vocês, não quero falar sobre o fim do mundo, não quero falar sobre o anticristo e as nossas dispensações, mas eu quero falar sobre esperança para você nessa noite. Eu quero tratar a respeito do medo que muitos de nós sentimos a respeito das notícias que nos acometem no dia a dia. E alguns sabem aqui, eu sou policial militar, e existem muitas notícias que circundam nas redes sociais a respeito da polícia, a respeito da atividade policial. E atualmente nós estamos na corporação com 4 coronéis presos, por causa dos eventos de 8 de janeiro. Isso trouxe um grande mal-estar na minha corporação, na minha caserna. E eu tenho procurado ministrar nos grupos da minha turma, nos grupos dos meus colegas de trabalho, nos grupos dos meus subordinados, dos meus pares. E a maior parte, irmãos, das palavras que eu ouço saindo da boca deles é sobre o quão o mundo está piorando, o quão o mundo está trágico, o quão o mundo está caminhando para a derrocada. E quando eu olho para as palavras da Bíblia, quando eu olho para as palavras proferidas pela comunidade das nações, quando eu olho para um mundo em que Deus, Ele veio à terra para livrar a humanidade caída do seu pecado, da sua ignomínia, da sua vergonha, eu não consigo concordar com essas palavras. E por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia também em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 15. E nessa noite eu quero estimular você, para assim como nós na comunidade das nações pensamos, a ter esperança, expectativa positiva, a ter um olhar positivo a respeito do futuro. Porque o futuro, nós dizemos aqui na comunidade das nações, não é um tempo, e é um lugar. Repita comigo, o futuro não é um tempo, o futuro é um lugar. E esse lugar é um lugar onde Deus já se encontra, onde Deus já está, onde Deus já olha para você através da grandeza do seu futuro e não das tragédias que você viveu no passado. Se Deus está no seu futuro, irmãos, não há possibilidade desse futuro não ser um futuro de justiça, de alegria e de paz. Você entende isso? A palavra diz que nós devemos renovar a nossa mente, lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, para que nós experimentemos. Experiência significa não ouvir falar, significa não você ouvir dizer dos outros, experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para você.
A palavra não diz que os filhos estão sujeitos à perdição, estão sujeitos ao mal, estão sujeitos à falência. Não, não. A palavra do Senhor, ela diz para nós que aqueles que são filhos passarão por tribulações, sim, mas nessas tribulações eles verão a mão estendida do Senhor sobre eles, dizendo: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, irmãos, nós dizemos que esse mundo está corrompido, está dominado por Satanás, as suas hostes bestiais, mas o mundo é do nosso Senhor, não um mundo pecaminoso, mas um mundo formado por homens e mulheres que não se dobram diante desse sistema. Pode aplaudir. Romanos capítulo 8. A partir do versículo 18. Agora eu vou ler ali. 18, tá? Eu falei o 15, mas é o 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente... E quantos aqui passam por sofrimentos, irmãos? Tem alguém aqui que não passa por sofrimentos? Tem um irmão levantado a mão ali. Eu até achei que ela estava falando que não estava sofrendo, mas ela está apontando para trás. Mas tem alguém aqui que não sofre? Tem alguém aqui que não passa por tribulação, como o pastor Jetson diz, estreito, vale, no linguajar ou no jargão dos crentes? Todos nós passamos por sofrimento, todos nós passamos por tribulações, por angústias, por desertos. Mas a palavra do Senhor também diz lá em Isaías que Ele faria com que o deserto florescesse, com que os caminhos tortuosos se endireitassem. Ele fala, irmãos, que ao cheiro das águas, como diz Jó, brotará o tronco morto. Sabe, irmãos, em Cristo Jesus nós podemos ter esperança, e é isso que nessa noite eu vim trazer para o seu coração amargurado. Eu já vou ler, deixa aí, irmãos. O seu coração amargurado a respeito da guerra da Ucrânia e da Rússia. E quando começou a guerra, acho que já vai fazer mais de um ano, né? Que essa guerra começou. Eu lembro que assim que começou os noticiários, meus filhos viraram para mim e falaram assim: papai, você vai para a guerra? E o mundo vai acabar, papai? Falei: filho, eu espero que eu não vá para a guerra, né? Não quero. Mas a primeira coisa que eu falei para eles, eu falei: filho, tem de bom ânimo. Porque eles ouviram falar da guerra e como isso é destrutível, quanto isso é perigoso, o quanto isso é o sinal do fim dos tempos. Eu falei: meus filhos, nós não andamos como profetas do caos. Nós não olhamos para os momentos ruins do mundo e achamos que ele define a história da humanidade. Porque a história da humanidade, ela é definida pela Bíblia, e ela diz que no final o Cordeiro, ele vence. No final, a igreja sai vitoriosa, imaculada, poderosa, santificada. Este livro, que é um livro da fé, ele fala que no final, os novos céus e a nova terra, eles serão céus e terra de justiça. Então eu falei para os meus filhos: ei, não se deixe dominar pelo medo, mas domine o seu medo pelo amor. João diz que o contrário do amor não é o ódio, mas é o medo. O medo de não dar certo, o medo de falhar, o medo de falir, o medo de divorciar, o medo de não casar, o medo de não passar no semestre. Sabe, irmãos, quando você tem amor por Jesus Cristo, esse amor nos constrange a sermos melhores e submeter o medo à vontade do nosso Deus. Mas continuemos lendo. Porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Prossiga. A ardente expectativa da criação. E aí é nesse texto que eu já discuti com os meus discípulos, e eu quero que você preste muita atenção. Diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pode passar. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou.
na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Até aí. Observem bem, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele nos dá uma indicação, um indicativo daquilo que é o plano de Deus para a criação. E o plano de Deus para a criação não é que a igreja, ela aceite Jesus e fique preparada somente para ir para o céu, não. A nossa expectativa, a nossa responsabilidade, a nossa missão, como diz lá em Mateus 28, a partir do versículo 20, é ir por todo o mundo e pregar o evangelho. E o que significa evangelho? É tragédia? Sim ou não? Evangelho significa más notícias. Evangelho significa derrota. Evangelho significa tristeza? Não, evangelho significa alegria, boas notícias, boas novas, porque o evangelho significa que o Filho de Deus, ele morreu para vencer o pecado, vencer a morte, vencer a tristeza, vencer Satanás, vencer a carne. Em Cristo nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não é a guerra, como diz aqui Romanos 8, o que nos separará do amor de Deus? Será a tribulação? Será a morte? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu único filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Reiteradamente, filhos de Deus, a palavra nos mostra que nós não temos direito de ficar com medo do futuro, porque no nosso futuro nós temos Jesus que nos garante a vitória em nome de Jesus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E aí eu faço uma pausa aqui para dizer que se você entrou aqui nessa noite com a sua mente sendo acusada pelo inimigo, sendo acusada pelos outros, sendo acusada pelo seu passado, eu quero te dizer que em Cristo Jesus há liberdade para a sua consciência. Em Cristo Jesus há novidade de vida, há uma nova história a ser escrita sobre você, em que as condenações do passado, elas são cravadas na cruz do Calvário em Cristo, dizendo: dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Essa é uma noite de renovação de aliança com o Senhor. Essa é uma noite de tranquilizar a sua mente, colocando diante do altar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, e dizendo: Senhor Jesus, por muito tempo eu vivi com medo, por muito tempo eu vivi atribulado, com medo das más notícias, com medo da Rede Goebbels de televisão, com medo das informações que chegam através da tela do meu celular. Mas eu não me deixarei mais dominar por nenhuma delas, porque o verdadeiro amor, como diz João, lança fora todo medo. Lança fora todo medo. E eu declaro que o medo dos corações de alguns que aqui estão está indo embora em nome de Jesus. O medo de não dar certo, o medo de falhar, ele não mais fará parte da sua vida em nome de Jesus. Porque o amor de Deus invade o recanto do seu coração, invade o mais profundo do seu íntimo, dizendo que contra você não há flecha que vai perfurar o seu escudo da fé, em nome de Jesus. Continuando, ele diz: quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? E aí muitos ficam com medo da grande tribulação. Nós, na comunidade das nações,
Nós não somos daqueles que temem a tribulação, nós não somos daqueles que temem as más notícias, nós não somos aqueles que temem a vinda do anticristo, porque nós cremos em um futuro em que Deus dominará o mal, tirará a tristeza, tirará todo o jugo da sua criação, como diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 19. Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E aí, irmãos, eu vejo nesses dois textos que nós lemos, Romanos capítulo 8, nos versículos 19, e nesses versículos que nós lemos inicialmente, de 2 Pedro capítulo 3, que muito tempo a igreja ela foi dominada por uma teologia ou por uma escatologia pessimista. E eu explico quando isso começou. Ela teve início ali nos séculos 18 ou 19, mas posso falar uma informação para você? No início da igreja, a igreja primitiva, os pais da igreja, ou seja, João Crisóstomo, né? E os outros pais da igreja, eles tinham uma visão de que a igreja, ela cresceria em poder e autoridade, e que o mundo seria dominado pelo evangelho. Não que o evangelho perderia força, que o evangelho perderia poder, que a igreja seria subjugada, mas eles acreditavam naquele versículo que dizia: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E quem é a igreja neste lugar aqui, irmãos? Quantos filhos e filhas de Deus nós temos nessa igreja? Ei, as portas do inferno, elas podem tentar vir contra a sua casa, contra a sua família, contra os projetos que você tem, mas em nome de Jesus, você, igreja, tem poder para pisotear a cabeça de Satanás, porque você é filho de Deus. Gênesis capítulo 3, quando houve a queda do homem, e por causa disso a natureza se tornou pecaminosa, como nós lemos em Romanos capítulo 8. O próprio Senhor disse para a serpente que a sua descendência morderia o calcanhar da descendência da mulher. Mas existe uma boa notícia, que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Esse foi Jesus que esmagou e roubou e tirou a força de Satanás da sua e da minha vida. O jugo que era contra nós foi despedaçado na cruz do Calvário. Portanto, eu digo para você, igreja, nessa noite, tenha boa fé no futuro. Não se deixe olhar, não se deixe motivar, não se deixe ser encaminhado pelas notícias pessimistas do mundo. E também não se deixe levar, irmãos, por uma expectativa escapista dessa terra. O que significa isso? Significa você esperar que as coisas piorem, fiquem cada dia mais tenebrosas, mais perigosas, mais feias, para você ir para o céu, onde não haverá dor, onde não haverá choro. Mas essa não é a missão de Jesus para mim e para você. Eu quero te dar uma nova informação que talvez vocês não tenham. A missão que Jesus nos deu foi de transformar essa realidade pecaminosa conforme é nos céus. Quantos aqui conhecem a oração do Pai Nosso? Vamos repetir junto? Diz assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Sabe o que significa isso? Que não é, igreja, nós vamos até o reino de Deus, não. A vontade do Senhor Jesus ensinando para a igreja é que o reino de Deus viesse à terra. E ele continua: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Se a vontade do Senhor para ensinar uma oração para os seus discípulos, e essa oração chegou até nós, você acha que Jesus tinha a intenção de ensinar uma oração que não seria cumprida?
Você acha que Jesus, ele ensinaria os discípulos a estimularem a fé para uma coisa que não daria certo? É como se Jesus falasse: olha, eu estou ensinando para vocês aqui uma oração, mas ela nunca vai se cumprir. Se Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, que diz: venha o teu reino e seja feita na terra como é no céu, o Senhor, Ele completará essa oração a cada vez que a sua igreja repetir que a glória do Senhor está chegando sobre essa terra. Nós não somos profetas do caos. Nós não somos profetas do escapismo ou da ida embora dessa terra. Não, nós transformaremos essa terra conforme é nos céus. E você pode dizer: isso é balela, pastor Underline. Isso não aconteceu. O mundo está ficando cada vez pior de fato. E eu te pergunto, se você pudesse ter nascido em qualquer outro tempo, qual tempo você teria nascido que foi melhor do que esse? Essa é uma pergunta que eu jogo para vocês. Geralmente eu faço para aqueles que são pessimistas a respeito desse tempo. Sabe, irmãos, o mundo, na verdade, ele está ficando mais explícito para a maldade humana. Sim, porque as redes sociais, elas dão ibope para a maldade. Ninguém vê uma reportagem, e aí eu vou voltar para o meu métier, para o meu nicho. Ninguém vê uma reportagem de um policial salvando uma criança de um tiroteio e achando maravilhoso e essa notícia repercutindo. Mas vai um PM dar um tapa na orelha de um vagabundo para ver se a notícia não roda durante 20, 30, 40 dias no jornal. Sabe por quê? As notícias pessimistas, elas têm a tendência de atrair a nossa atenção. Mas nós não somos atraídos pelas notícias pessimistas. Nós somos atraídos pelo amor de Deus, que nos salvou de uma forma vergonhosa na cruz, mas ressuscitou de uma forma gloriosa. E hoje está à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, rogando por nós. A partir de agora, igreja, essa pregação foi para te estimular a cada vez que alguém vem com uma notícia pessimista para você, rebata com uma notícia positiva, rebata com uma notícia dos céus, rebata com uma notícia do Senhor, rebata com uma notícia do Evangelho. Fale sobre aquilo que Deus tem feito na sua vida, para que o reino de Deus seja estabelecido nessa nação. Sabe, eu não sei que dia que foi aqui, não sei se foi na sexta-feira ou se foi uma pregação que nós estávamos, que alguém falou sobre como os Estados Unidos já se tornou uma nação pagã, e como a Europa também já se tornou uma nação pagã. Vocês lembram desse negócio? Eu estava assistindo sozinho. Você lembra, pastora Márcia? Quando é que foi que eu não lembro? Mas foi alguma pregação. Pastora Márcia lembra. E um dos pregadores, ele falou isso, que a Europa já se tornou um local pagão. E foi a live do bispo com... isso mesmo. Foi uma live do bispo agora ontem ou anteontem, com o Eberle, né, com o procurador-geral da República. E quando ele falou isso, irmãos, aquilo me doeu no coração, porque eu vejo como os Estados Unidos, ele foi próspero e abençoado, porque ele foi uma nação que foi estruturada no Evangelho. Como os Estados Unidos e a Europa, elas foram o berço para evangelizar nós que aqui estamos. E hoje, eles estão deixando o Evangelho por causa da apostasia, por causa das más notícias ou por causa deste mundo tenebroso. Mas eu não me deixei abater por essa notícia. Sabe por quê? Porque quando eu olho para essa igreja e eu vejo durante a adoração, irmãos, pessoas com as mãos levantadas, com os olhos marejados, adorando ao verdadeiro Deus. Quando eu olho essa imagem do sábado, sei lá quando é que foi esses jovens nessa igreja, né? Quando eu... Então, foi na praça, na igreja, na praça. Quando eu vejo, irmãos, as pessoas adorando e se comovendo diante do Senhor, quando o pastor Jetson faz os apelos e as pessoas vindo aqui à frente, eu falo: ei,
Mundo, você pode tentar calar a voz da igreja, você pode tentar sufocar o gozo do Espírito, você pode tentar calar a voz do Evangelho, mas o sacrifício de Jesus na cruz é mais poderoso do que a apostasia de Satanás. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus disse, irmãos, queria preparar lugar, e aí eu vou, para terminar, eu só vou ler esse texto, que eu amo vocês, mas eu já tô suando mais que tampa de chaleira aqui, tô nervoso. Mas observe o que diz João capítulo 14, e sabe, talvez a sua escatologia, e nós respeitamos isso, seja dispensacionalista, pré-tribulacionista, né? Que foi a que eu vi, inclusive. Sabe, irmãos, antes de chegar aqui na Comunidade das Nações, eu tinha minha escatologia totalmente formatada. Eu sabia tudo o que ia acontecer no final dos tempos. Eu sabia que o mundo ia ficar pior, e aí depois ia vir, né, a igreja ia ser arrebatada, ia vir 3 anos e meio de uma pretensa paz, depois 3 anos e meio de uma guerra cabulosa, né, e aí iam construir um novo templo de Jerusalém, depois que iam construir o templo de Jerusalém, ia chegar um anticristo, o anticristo ia assumir o posto, ia fazer uma paz com as 10 nações, ia atacar Israel. Na hora que está atacando Israel, o Senhor ia aparecer, como diz lá em Ezequiel, como diz Zacarias capítulo 10, olharão para aqueles que transpassaram e chorarão. Eu sabia tudo, irmãos, de escatologia. Mas quando eu cheguei aqui na Comunidade das Nações, lendo os pais da igreja e tendo a expectativa de que o reino de Deus é chegado, a minha escatologia pessimista, escapista, sabe, irmãos, futurista, ela se transmutou na realidade do Evangelho poderoso de Jesus. Ela se transmutou, ela se teletransportou para o reino do Filho do seu amor. Ela foi da desesperança, aplauda o Senhor, sabe, a minha escatologia, ela foi do pessimismo para o otimismo cristão genuíno, que levou Paulo às cadeias, às prisões, sabendo que essas tribulações, elas gerariam o gozo futuro de ver uma igreja da CN de Valparaíso, com 2.500 membros, com 5.000 membros, o mundo sendo dominado pela glória do Senhor. Hoje, e essa é uma das visões escatológicas dos pais da igreja, que foi abafada por causa dos pessimismos da grande recessão de 1929 nos Estados Unidos, por causa da primeira grande guerra mundial, que foi de 1914 a 1918, por causa da segunda guerra mundial, por causa da febre espanhola, da gripe espanhola, da peste, sabe, irmãos, da peste asiática. Todos esses eventos foram minando a fé da igreja, foram dando para nós a falsa impressão de que o evangelho é um evangelho fraco, um evangelho capenga, um evangelho de pessimismo e não do otimismo de dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Talvez você ainda não acredite nisso, e aí eu te convido a se matricular na Academia das Nações, que nós temos escatologia no último semestre dos 4. Não, eu não vou falar que é um professor não, senão o pessoal não vem. Mas eu indico para você que ainda tem essa visão pessimista, e isso determina a forma como você se movimenta no mundo. Quer ver um exemplo? A Comunidade das Nações, durante a pandemia, que durou aproximadamente 2 anos, que há controvérsias a respeito desse tema pandemia, se de fato foi uma grande pandemia como aconteceu na gripe espanhola, que matou quase 100 milhões de pessoas, ou se foi um evento político, geopolítico, sociopolítico, criado e também utilizado com maledicência pelo mundo. Mas o fato é que muitas igrejas,
enquanto se amoldavam ao padrão destrutivo desse mundo, como diz o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, fecharam suas portas, negaram acesso aos cristãos pelo medo, pela falta de expectativa e pela falta de esperança. E eu louvo a Deus por essa igreja, Comunidade das Nações, porque enquanto o mundo estava indo em direção ao medo, indo em direção à calamidade, indo em direção ao fechamento, nós aqui na Comunidade das Nações continuávamos abraçando a esperança de que o mundo ficaria aos pés do nosso Salvador Jesus. E eu vi o pastor Jetson indignado, né, com esse fechamento de igrejas, e lutando e orando pela abertura de igrejas e pelo contato humano, sabe, irmãos, pela capacidade de apoiar os irmãos em vez do medo. Se você deixa o medo te dominar, você não está vendo Deus no seu futuro. Se você deixa o medo, o pavor, a desesperança, a falta de expectativa te dominar, é porque você não consegue ver o Deus bondoso, salvador, misericordioso, bondoso e que nunca nos abandona. Eu li vários textos aqui, mas o capítulo 14 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Mais uma vez, o Senhor Jesus estava dizendo para mim e para você: não tenham medo do futuro, porque do seu futuro cuido eu, diz o Senhor. Se você coloca a sua vida nas mãos do Senhor, Ele cuidará do resto. Como disse a nossa irmã que deu o seu testemunho maravilhoso aqui, coloque a sua mão, a sua vida nas mãos do Senhor. E quando Ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for eu vos teria dito. Isso aqui não diz respeito a um Jesus que foi lá no céu como construtor, marceneiro, pedreiro, seja lá o que for. Ele foi como nosso intercessor. Ele estava querendo dizer que no céu, na casa do Pai dele, ou seja, no reino de Deus, há muitas moradas. E talvez você nunca tenha parado para entender isso, mas ele diz que no coração, olha só, e tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. E ele diz também em um outro versículo, que ele faria morada, olha só, naquele dia, vós me conhecereis, que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos, versículo 21 de João 14, os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama, será amado por meu Pai, e eu também o amarei. E ele diz no versículo 23, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele, vamos repetir essa palavra, viremos para ele, e faremos nele, morada. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e essas moradas são homens e mulheres que aceitaram a Jesus, que cumprem a sua palavra, que não se deixam abater, porque através deles o Senhor Deus faz morada no coração deles. Ei, o seu lugar no céu está garantido, mas aqui na terra você tem um trabalho a ser feito. Enquanto você está em Cristo, o seu local nas moradas celestiais está garantido, se você não se afastar do Senhor, porque também não somos calvinistas e acreditamos que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas estando firmado em Cristo Jesus, primeiro, você tem esperança de um futuro melhor. Segundo, você tem esperança de que você morará num reino celestial, sem choro, sem dor, sem lamentos. Mas você tem a esperança e a certeza de que o Pai mora dentro de você. Se coloque de pé nessa noite. Existe uma morada celestial preparada para você e para mim. Mas essa morada, ela é preparada para aqueles que têm fé, que o mundo não se sucumbirá, mas que a glória do Senhor, ela encherá
toda a terra, como diz Apocalipse 11, como diz os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel capítulo 9. Ei, você nessa noite é chamado a renunciar o medo de não dar certo, o medo de não ir para frente, o medo de não ser feliz, o medo de falhar, o medo do pecado, porque nós não somos dominados pelo medo, nós somos dominados pela esperança, e que a esperança do Senhor enche o seu coração nessa noite, em nome de Jesus.